Sabe uma coisa curiosa? Por que será que algumas pessoas conseguem cativar uma sala inteira, levar todo mundo a agir, enquanto outras, mesmo com ideias excelentes, acabam não conseguindo o mesmo resultado? Pois é, existe uma arte bem sutil por trás da persuasão, uma técnica que consegue transformar ouvintes passivos em participantes ativos. E é exatamente isso que a gente vai desvendar hoje. A cena é a seguinte: um palestrante termina sua fala e, no mesmo instante, uma multidão se forma. É isso mesmo, centenas de pessoas, com cartão de crédito na mão, correndo para o fundo da sala para comprar o que ele estava oferecendo. Esse palestrante era Ted Thomas, que tinha o apelido de o flautista do mercado imobiliário, tudo por causa dessa capacidade incrível de conduzir o público. Não, não era mágica. Era uma técnica. Uma técnica específica e tão simples que chega a parecer óbvia depois que a gente entende, mas o poder dela é imenso. Então, que segredo era esse que fazia com que as pessoas dissessem sim com tanto entusiasmo? É isso que a gente vai descobrir agora. Vamos mergulhar nessa técnica? A gente vai começar com a arte do fechamento e o poder dos pequenos sims. Depois, vamos passar por algumas técnicas para a hora da oferta, um kit de ferramentas de persuasão e fechar com a anatomia de uma decisão. A história toda começa com um autor da nossa fonte prestes a palestrar na frente do ídolo dele, o próprio Ted Thomas. Imagina o nervosismo. A apresentação foi boa, mas não provocou aquela corrida de vendas que o Ted conseguia. Estava faltando alguma coisa ali. E é aqui que entra o poder do sim. Durante o almoço, o Ted se aproximou e, numa conversa, revelou a peça que faltava nesse quebra-cabeça da persuasão. O Ted chegou, começou uma conversa casual, fez umas perguntas e, de repente, ele para, dá um sorriso e pergunta o que a sua cabeça está fazendo agora. O autor percebeu que estava balançando a cabeça, concordando, dizendo sim sem parar. Foi aí que o Ted explicou. Eu uso uma técnica que chamo de fechamento de teste. Eu faço dezenas de perguntas onde a única resposta possível é sim. O diagnóstico foi brutalmente simples. O autor esperou até o último minuto para pedir o primeiro sim da plateia. E aqui está a definição. Um fechamento de teste não é sobre vender o produto final, não. É sobre criar um ritmo, sabe? Um embalo de concordância. É um processo de construir pequenos sims que vão preparando o caminho para aquele grande sim lá no final. Mesmo com o pé atrás, a ideia era poderosa demais para ser ignorada. Então, o autor pegou um dos webinars automatizados dele, que já dava algum lucro, e decidiu fazer um teste AB. Ele não ia mudar o conteúdo, nem o preço, nem a oferta. Só uma coisinha seria alterada. E os resultados? Bom, os resultados foram inacreditáveis. A receita por pessoa que se inscrevia no webinar saltou de $9,45 para $16,50. É um aumento de quase 75%. O mais impressionante é que essa mudança drástica veio de uma alteração mínima. Foi isso. A única alteração foi inserir dezenas daquelas pequenas perguntinhas de sim ao longo da gravação. Mais nada. Aquele ajuste simples, ensinado pelo Ted Thomas num almoço, transformou um cético em um verdadeiro fiel no poder dos pequenos acordos. E como são esses fechamentos de teste na prática? São perguntas bem simples, quase retóricas, que mantêm o público engajado e concordando. Por exemplo, perguntar se isso faz sentido, não faz? Ou, se não é empolgante? Ou até mesmo confirmar algo, tipo, já ouviram falar sobre isso antes, certo? Elas criam esse fluxo contínuo de concordância. Certo, já entendemos a lógica dos pequenos sims, mas e na hora do vamos ver, no momento crucial da oferta? Agora, vamos para as técnicas de fechamento final. Agora a gente entra no kit de ferramentas. A fonte original traz 16 fechamentos diferentes. A gente separou aqui 3 dos mais poderosos, cada um pensado para lidar com uma objeção específica do público. O primeiro é o dinheiro se repõe. Ele vai direto numa das maiores objeções que existem, o medo de gastar dinheiro. A sacada psicológica aqui é brilhante. A ideia é mudar o foco da perda do dinheiro para o ganho de uma coisa muito mais valiosa e insubstituível: o tempo. A lógica é mais ou menos assim. Todo mês o dinheiro se repõe, certo? Entra o pagamento, aparece um trabalho, mas o ponto-chave é este: o tempo não se repõe, ele simplesmente desaparece. Essa frase reenquadra todo o investimento. A decisão deixa de ser sobre gastar dinheiro e passa a ser sobre comprar tempo, sobre evitar meses ou até anos de tentativa e erro. O segundo fechamento ataca um inimigo que todo mundo conhece bem: a inércia. Sabe como é? As pessoas se inspiram com ideias novas, mas no dia seguinte,
raramente colocam em prática. O objetivo aqui é criar um senso de urgência, mostrando que a inspiração do momento tem prazo de validade. Se não houver um compromisso, a maré da rotina do dia a dia vai levar toda aquela empolgação embora. E o roteiro confronta essa realidade de frente. É como dizer ao público algo como: olha, se alguém sair daqui agora, qual a chance de manhã já ter voltado para as rotinas normais? É grande, né? É um chamado à ação que force a gente a reconhecer esse padrão e tomar uma decisão para quebrá-lo. E o nosso último fechamento do kit de ferramentas mexe com identidade. Ele cria uma escolha clara, não sobre o produto, mas sobre que tipo de pessoa quem está ouvindo quer ser. Este fechamento divide o público em dois grupos: os curiosos, que só colecionam informações, e os fazedores, que agem com base nelas. A pergunta implícita aqui é poderosa: em qual grupo cada um quer estar? São os fazedores que, no final das contas, progridem na vida. Então, juntando todas essas peças, o que a gente aprende sobre a anatomia de uma decisão? Como é que esses dois conceitos se unem para criar uma persuasão que realmente funciona? É um processo com duas fases, basicamente. Primeiro, os fechamentos de teste vão, amaciando o terreno, fazendo com que dizer sim se torne um hábito durante a apresentação. E aí, na hora da decisão, os fechamentos de pilha, como esses que a gente viu, entram para remover as barreiras mentais e emocionais que ainda restam. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Será que uma grande decisão é de fato sobre uma única e grande pergunta? Ou será que ela é simplesmente o resultado de dezenas de pequenas perguntas que tornam a resposta final não apenas fácil, mas a única conclusão lógica possível?